considerado o fruto maduro da árvore dos desejos do conhecimento védico. A gente está lendo o canto 2, capítulo 9, o verso de hoje é o verso 34, e o tema é Nada pode existir sem o Senhor. Tem um longo significado de Prabhupada, então vamos direto ao assunto. Antes de ler o verso, repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reverencio a pessoa suprema, que é esse Deus que habita em tudo, que é Krishna, o filho de Vasudeva. Narayana Namaskrityana Bhaktivedanta e venceram a atenção, está toda renda dele. Então, lendo o verso em sânscrito, para nos purificarmos. Irtirtham yad pratyeta na pratyeta chatmani tad vidyadatmano mayam yatabaso yatatama. Irte, sem, atam, valor, yat, aquilo que, pratyeta, parece ser, na, não, pratyeta, parece ser, cha, e, atmani, relacionado comigo, tat, isso, vidyat, deve saber, atmana, minha, maya, energia ilusória. Yata, assim como, abhasa, o reflexo, yata, como, tamar, a escuridão. Tradução, ó Brahma, tudo que pareça ter algum valor, mas não está relacionado comigo, não tem realidade. Fica sabendo que isso é minha energia ilusória, aquele reflexo que parece estar na escuridão. Vamos ver o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. No verso anterior já ficou concluído que em qualquer fase da manifestação cósmica, seu aparecimento, manutenção, crescimento, as interações das diferentes energias, sua deterioração e desaparecimento, tudo tem sua relação básica com a existência da personalidade de Deus. Nilo também faz, por favor, tem uma garrafa bem aqui perto da escada. E o significado é longo aqui, vai faltar saliva. Perdão, estou ficando meio sem voz já. Vou botar mais perto. Obrigado. Então, em qualquer fase da manifestação cósmica, a gente viu que tudo tem relação com a existência da personalidade de Deus. E nesse caso, sempre que fica no esquecimento esta relação primordial com o Senhor, e sempre que se aceitam como reais coisas que não estão relacionadas com o Senhor, esta concepção chama-se um produto da energia ilusória do Senhor. Porque nada pode existir sem o Senhor, é bom ficar sabendo que a energia ilusória também é uma energia do Senhor. Pausa para beber um pouco de água. A conclusão correta, segundo a qual tudo deve ter conexão com o Senhor, chama-se Yoga Maya, ou energia da união. E a concepção errônea que consiste em pegar algo e afastá-lo do Senhor chama-se Daivi Maya, ou Mahamaya do Senhor. Ambas as Mayas também têm conexão com o Senhor, porque nada pode existir sem estar relacionado com Ele. Nesse caso, a concepção errônea que consiste em anular a conexão entre algo e o Senhor não é falsa, mas ilusória. Interpretar uma coisa como outra chama-se ilusão. Por exemplo, aceitar que uma corda é uma cobra é ilusão, mas a corda não é falsa. A corda que está diante da pessoa iludida, de modo algum é falsa, mas a maneira de aceitá-la é ilusória. Srila Prabhupada aqui. O comentário continua o significado de Prabhupada, mas como eu quero já falar alguma coisa, antes de falar qualquer coisa, vou pedir aqui as bênçãos dos nossos mestres espirituais, pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas,
Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas meu mestre espiritual, com o guento do conhecimento, abriu os meus olhos, a ele eu presto minhas sinceras reverências. Krishna Prasthana Talishmat Bhakti Vedanta Swami Vancha Kalpatarubhascha Kripa Sindhu Vyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço minha reverência a todos os devotos Vaishnavas, que são árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, são salvadores das almas caídas. Ukam Karuti Vanchanam Panguma Jayate Kirpatamamande Shri Guru Dinatayanam. Ofereço minha reverência ao meu mestre espiritual. Por sua misericórdia, um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Então, relendo o verso, ó Brahma, tudo que pareça ter algum valor, mas não está relacionado comigo, não tem realidade. Fica sabendo que isto é a minha energia ilusória, aquele reflexo que parece estar na escuridão. Esse verso aqui é o próprio Krishna, tá? Falando com o Senhor Brahma, tá falando sobre Maya, Mahamaya aqui no caso. Esse verso é muito legal, é um verso que as pessoas gostam de citar assim, indiretamente, quando alguém fala, Maya significa energia material, né? Mas esse verso está falando que Maya é aquilo que faz você ver algo separado de Krishna. Então, quando fala assim, sei lá, a pessoa foi assistir um filme, falou assim, está em Maya. Mas não necessariamente a pessoa está em Maya, né? Se você está vendo algo separado de Krishna, aí está em Maya. Mas se você não tá vendo nada, você consegue assim, chegar a Krishna em tudo, isso aí não é. Você não está sobre a influência de Maya. Então, o devoto que vê Krishna em tudo, ele não está nessa energia de Maya, que Maya é essa energia que encobre a entidade viva, a alma, quando ela está no mundo material, num corpo condicionado, que faz justamente que ela esqueça quem ela é de verdade, que ela esqueça que ela é uma alma, que ela tem uma relação eterna com Deus, né? Essa é a energia de Maya. Agora, quando você tem a compreensão, como o Krishna fala, de Vasudeva Sarvam, de que Deus está em tudo, aí você já não está sob essa influência de Maya. Semelhante àquela ideia assim da falsa renúncia e da renúncia real, né? Então, a falsa renúncia, você acha que é alguma coisa material, então não, vou renunciar. Não. Os devotos sabem que tudo é energia. Daivi Resha Gunamai Mamamai Durateya. A energia material é uma energia de Krishna também, é uma energia divina. Então, a gente usa tudo para Krishna, conecta tudo para Krishna. Então, esse ponto é interessante. E aí, Prabhupada aqui já no primeiro parágrafo, vai falar sobre essas duas energias, da Yoga Maya ou Mahamaya. Yoga Maya é essa energia, é interessante isso, né? Essa energia que existe no mundo espiritual. Maya pode significar energia, também significa aquilo que não é, né? Maya, aquilo que não é. Então, a gente traz às vezes como ilusão. Então, a gente está aqui no universo material sobre Mahamaya, a grande ilusão, né, que faz com que a gente esqueça de Deus, que a gente esqueça a nossa posição natural. Mas é interessante que no mundo espiritual as almas lá também estão sob uma influência de Maya, só que é outra Maya, que é Yoga Maya. E é interessante também que eu ouvi falar, né, eu não fiz uma pesquisa fundo sobre isso, mas que esse conceito só existe na nossa teologia, né? Esse conceito de que Deus, primeiro assim, de que Deus ele tem toda uma vida a parte do serviço dele, do trabalho dele, que é criar o mundo e manter o mundo. Essa ideia de que Deus tem lilas, né? Que Deus tem atividades assim pessoais. Aparentemente não tem, não sei se o Aniruddha conhece alguma tradição que tenha, né? Essa foi uma informação que eu recebi do Bhagavan e do Nisihananda lá no Imbé, que não tem em outras tradições, né? E sobretudo isso que ainda que assim, não, mas Deus tem atividades, mas toda hora que você passa por ele, Deus, né? Minhas reverências assim e tal, mas essa ideia de que
Deus quer uma intimidade com essas almas, e para isso ele as encobre com essa ilusão de fazê-los esquecer que Ele é Deus, para assim poder ter um relacionamento mais íntimo. Aí já era, né? Parece que não tem em outra tradição. Isso é muito, muito legal, porque faz todo sentido, né? Como que a gente pode ter um monte de atividades que a gente faz e Deus não poderia ter? A única atividade que Ele faz é criar o mundo e manter o mundo, e só, né? Nossa vida seria mais interessante que a vida de Deus, o que não faria o menor sentido. E o contrário também, e a outra parte também, a ideia de Yoga Maya também é fundamental, porque imagina se Deus fosse, se não conseguisse ter uma relação íntima, porque todo mundo vai lembrar a todo momento que Ele é Deus, como é que você consegue, né, subir nas costas de Deus, brincar com Ele, tirar onda com Ele? Você não vai conseguir fazer isso se você lembrar que Ele é Deus, né? Então é muito interessante que no mundo espiritual existe essa energia que faz com que as almas que lá estão esqueçam que Deus é Deus, para que possam ter uma relação íntima, amorosa, mais natural com Ele. Isso é muito legal. Aí depois vem esse exemplo aqui, que é um exemplo clássico que tem nos Vedas, né, que para ilustrar essa ilusão da gente tomar algo por algo que não é, algo que existe por algo que não é, que é esse exemplo da corda. Então você entra num quarto escuro, você vê uma corda, você acha que é uma cobra. Então isso é um perigo, né? Você vai, assim... ou o contrário, né? Você achar que você vê uma cobra e achar que é uma corda. Aqui é só uma corda, vou tirar ela daqui. Vou tirar essa corda e pode te picar. Então, existe aquele objeto, né? Seja a cobra ou seja a corda que você está tomando por outro. Então, não é que ele não existe. Ele existe, mas você está tomando por outra coisa. Então, essa natureza material existe, só que ela é temporária. Não é que... Então, a ilusão está em a gente achar que é tudo o que existe, porque não é mesmo, né? Ela é temporária, a gente viu que ela tem ciclo, né, de criação, manutenção e de destruição, e nossa natureza real, assim, eterna, é bem diferente disso. É como um sonho. Não pode dizer que sonho não existe, mas não é real no sentido de que é algo temporário, assim, e está acontecendo, e eu existo em outro plano que está bem além daquilo que acontece no sonho, né? E a mesma coisa, assim, a alma aqui é como se ela estivesse sonhando. Do mesmo jeito, no sonho, eu posso, sei lá, sonhar que eu sou um pássaro, sonhar que eu sou um leão, qualquer coisa assim. É a mesma coisa, assim, a alma, de certa forma, está como se fosse sonhando aqui, porque ela vai assumindo diferentes corpos, diferentes vidas, achando que ela é aquilo, e ela é algo totalmente transcendental aquilo. É bem interessante essa comparação da corda e a cobra com a nossa condição aqui na natureza material. Vamos continuar. E essa concepção ilusória chama-se o reflexo da realidade na escuridão da ignorância. Tudo que aparentemente não é produzido de minha energia chama-se Maya. O conceito de que a entidade viva não tem forma, ou o Senhor Supremo não tem forma, também é ilusão. No Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 12, o Senhor disse no meio do campo de batalha que os guerreiros que estavam diante de Arjuna, o próprio Arjuna, inclusive o Senhor, todos já tinham existido antes, eles estavam existindo no campo de batalha de Kurukshetra e continuariam todos a ser personalidades individuais no futuro também, mesmo após a aniquilação do corpo atual e mesmo após libertarem-se do cativeiro da existência material. Em todas as circunstâncias, o Senhor e as entidades vivas são personalidades individuais e as características pessoais do Senhor e dos seres vivos jamais são suprimidas. Apenas a influência da energia ilusória, o reflexo da luz na escuridão, pode, pela misericórdia do Senhor, ser removida. Só comentar um pouco esse trecho aqui, que Bhagavad Gita tem alguns versos-chave assim, totalmente contrário a essa concepção impersonalista, seja de que agora somos indivíduos e depois vamos nos fundir e ser um só, seja a concepção de que já fomos só uma coisa só, estamos temporariamente tendo uma individualidade, novamente voltaremos a não ter individualidade. Então, Krishna não fala isso na Bhagavad Gita, no verso que Prabhupada está citando, ele fala, né? Não houve um tempo em que nem eu, nem você, nem todos esses reis não existíssemos, e não haverá um tempo em que nós deixaremos de existir. Então ele não fala assim, existe um tempo em que nós somos todos um,
agora existimos como individualidade e depois voltaríamos a ser um. Não, não é isso que Krishna fala. E outros versos ele fala, né? Mamãe Valsholi de Valokei, de Vabhuta Sanatana, ele fala: as entidades vivas são eternamente minhas partes integrantes. Né? Então, o Prabhupada está aproveitando para lembrar esse ponto. Isso é uma ilusão também, né? Você achar que você já foi, você assim é Deus, ou assim, claro, a gente sabe que a gente é Deus, assim como uma gota do mar é mar, mas não é o mar, né? É uma parte do mar, infinitesimal, mas mantém as mesmas características, as mesmas qualidades. A verdadeira fonte de luz, anota aqui. No mundo material, a luz do sol também não é independente, nem é a luz da lua. A verdadeira fonte de luz é o Brahma Jyoti, que difunde luz do corpo transcendental do Senhor. E a mesma luz se reflete em muitas variedades de luz. A luz do sol, a luz da lua, a luz do fogo, a luz da eletricidade. Logo, a identidade do eu, como sendo desvinculado do eu supremo, o Senhor, também é ilusão e a falsa alegação: eu sou o supremo. É a última armadilha ilusória da mesma Maya, ou energia externa do Senhor. Então ele fala assim, como a gente vê assim, a lua, parece que ela tem uma luz, mas a luz dela vem do sol. E o Prabhupada também nos revela que a própria luz do sol vem do brilho do corpo de Krishna. Então, da mesma maneira, essa energia da entidade viva tem uma fonte que é o próprio Krishna. Logo no início, o Vedanta Sutra afirma que tudo nasce do Supremo. E assim como se explicou no verso anterior, todas as entidades vivas individuais nascem da energia do Ser Vivo Supremo, a personalidade de Deus. O próprio Brahma nasceu da energia do Senhor e todas as outras entidades vivas nascem da energia do Senhor através da atuação de Brahma. Nenhuma delas tem qualquer existência que não esteja em conexão com o Senhor Supremo. Então é bem diferente, né? No primeiro verso já do Srimad Bhagavatam fala que Krishna é Swarat, ele é independente, mas a gente não pode dizer que a gente é independente, né? A gente precisou dos nossos pais para ter esse corpo aqui atual material, e eles precisaram dos corpos, né, dos pais dele, e assim vai. E por isso a gente sabe que Krishna é Sarva Karana Karana, porque ele é a causa de todas as causas. A nossa causa, vamos dizer, do corpo material são nossos pais, que teve como causa os avós. E você vai voltando, e a causa última é Krishna. Mas ele é anada, ele não tem início, mas ele é o início de tudo. É a causa fundamental, né? A causa primeira. A independência da entidade viva individual não é verdadeira independência, mas apenas o reflexo da verdadeira independência existente no Ser Supremo, o Senhor. A ilusão às almas condicionadas falsamente alegarem independência suprema, e esse verso admite essa conclusão. As pessoas com pobre fundo de conhecimento ficam iludidas e, portanto, os supostos cientistas, fisiologistas, filósofos empiristas, etc., ficam ofuscados com o fulgurante reflexo do sol, da lua, da eletricidade, etc., e negam a existência do Senhor Supremo, apresentando teorias e diferentes especulações sobre a criação, manutenção e aniquilação de tudo o que é material. O praticante da medicina talvez negue a existência da alma na compleição fisiológica corpórea de um indivíduo, mas ele não pode dar vida a um corpo morto, embora todos os mecanismos do corpo existam até mesmo depois da morte. Isso é muito interessante, né? Porque mesmo que um cientista negue a existência da alma, o corpo morto está lá, tem as mesmas substâncias químicas, né, que estavam ali do que um segundo atrás quando ele estava vivo. E o que tem de diferente? Né? Justamente essa centelha da alma. O psicólogo faz um estudo sério das condições fisiológicas do cérebro, como se a constituição da própria massa cerebral fosse a máquina que serve para a mente funcionar. Mas no corpo morto, o psicólogo não pode trazer de volta a função da mente. Esses estudos em que a manifestação cósmica ou a compleição física são analisadas independentemente do Senhor Supremo são apenas um reflexo, ou diferentes ginásticas intelectuais, mas todos eles acabam sendo ilusão e nada mais. Todo esse avanço da ciência, do conhecimento, no atual contexto da civilização material, no contexto da civilização
material, não passa de uma ação da energia ilusória que exerce influência, encobrindo. A energia ilusória tem duas fases da existência, a saber, a influência encobridora e a influência impulsora. Pela influência impulsora, a energia ilusória impulsiona as entidades vivas para as trevas da ignorância. E pela influência encobridora, ela cobre os olhos dos homens que têm um pobre fundo de conhecimento, impedindo-os de enxergar a existência da pessoa suprema que iluminou o supremo ser vivo individual, Brahma. Nesta passagem, jamais se alega que Brahma é o mesmo Senhor Supremo. E por isso, esta alegação tolamente feita pelo homem, que tem um pobre fundo de conhecimento, é outra manifestação da energia ilusória do Senhor. No Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 18 ao 20, o Senhor diz que as pessoas demoníacas que negam a existência do Senhor são arremessadas cada vez mais na escuridão da ignorância, e assim essas pessoas demoníacas transmigram vida após vida sem nenhum conhecimento acerca da suprema personalidade de Deus. Só explicar um pouco aqui, né? Às vezes quando a gente lê a palavra demoníaco, aqui nos textos de Prabhupada, a gente pode ter uma concepção diferente, né? Do que a gente tem aqui no Ocidente, que demônio seria um ser que antagoniza Deus, assim, né? O grande vilão. Mas assim, a palavra para demoníaco em sânscrito é asura. Asura significa não divino. Então, na verdade, qualidades demoníacas, sim, infelizmente todos nós temos em algum grau, são qualidades que terminam nos afastando de Deus, né? Como a inveja, como a cobiça, como a luxúria, como a ira. Então, qualquer qualidade dessas que nos afaste de Deus seria tido como uma qualidade demoníaca. Então, as pessoas que nutrem essas qualidades, às vezes elas precisam nascer, ter um nascimento mais baixo, em formas inferiores de vida, ou em planetas inferiores, para aprender a servir, a se relacionar, assim, aprender a funcionar dentro do Dharma, né? Tudo está funcionando assim dentro de um mecanismo muito perfeito. Se você destoa daquilo, você precisa de uma certa correção, né? Às vezes a correção pode ser mais dura, assim, né? Para que se você, dependendo de quanto você precisa ser corrigido, às vezes precisa, né? Ter esses nascimentos mais baixos. No entanto, o homem sensato é iluminado na sucessão discipular de Brahmadi, que foi instruído pessoalmente pelo Senhor, ou na sucessão discipular de Arjuna, a quem o Senhor instruiu pessoalmente dando Bhagavad Gita. Ele aceita essa declaração do Senhor. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajatemam buddha bhakti samavita. A gente está lendo aqui os versos originais do Srimad Bhagavatam, e ele está citando aqui Prabhupada os versos principais da Bhagavad Gita, né? Esse é o primeiro do Chatusloki. O Senhor é a fonte que origina todas as emanações, e tudo que é criado, mantido e aniquilado existe através da energia do Senhor. O homem sensato que tem esse conhecimento é erudito de verdade e, por conseguinte, ele se torna um devoto puro do Senhor. Isso é muito legal. Ocupado no transcendental serviço amoroso ao Senhor. É muito bom esse verso, né? Krishna fala assim a realidade dele. Eu sou a fonte de tudo. Sarvasya prabhavo. Mata sarvam prabhatate. De mim tudo emana. E quem compreende isso de verdade, iti mata, bhajantemana. Aqueles que compreendem isso de verdade adoram Krishna, adoram Deus. E como é que você vai saber que assim, tudo existe, tem uma pessoa que cria tudo, que dá a sua vida, e você vai assim, viver normalmente como se nada tivesse acontecido? Não tem como. Se você tem uma compreensão profunda, você, assim, até por uma sensação de gratidão, você vai querer reciprocar. Bhaja significa isso, né? Bhaja significa reciprocar. Quando Krishna fala Yeyatamam prapanete, então Satava Bhajamyaham. Bhaja fala, eu reciproco à medida que as pessoas se rendem a mim. Então, Bhakti é reciprocar. Deus está todo momento dando coisas para a gente. E a gente tem que, assim, quem for minimamente educado, né, vai reciprocar isso que está recebendo. Embora os reflexos da energia do Senhor apresentem várias ilusões aos olhos das pessoas que têm um pobre fundo de conhecimento, a pessoa sensata que sabe com clareza que o Senhor, através de suas diferentes energias, pode agir mesmo distante, bem distante, fora do nosso alcance da visão. Assim como o fogo pode difundir calor e luz vindos de um lugar distante. Com as seguintes palavras, a ciência médica dos sábios antigos, conhecidos como Ayurveda,
aceita em definitiva a supremacia do Senhor. Jagadyonera nityasya chidanandaika-rupina pumsosti prakrti nitya pratichayeva basvata achetanapi chaitanya yogina paramatmana yakarod vishwanakhilam anityam nakakakirtim. Existe uma pessoa que é o progenitor dessa manifestação cósmica e cuja energia age como prakrti, ou natureza material, ofuscante como um reflexo. Com essa ação ilusória de prakrti, até mesmo a energia morta passa a movimentar-se por meio da cooperação da energia viva do Senhor. E aos olhos ignorantes, o mundo material aparece como uma representação dramática. A pessoa ignorante, portanto, pode ser até mesmo um cientista ou fisiologista representando o drama de Prakriti, mas a pessoa sensata sabe que Prakriti é a energia ilusória do Senhor. Então, todas as ações que estão acontecendo é meio que um palco aqui. Legal quando eu usei isso da representação. De certa maneira, tudo está acontecendo assim por intermédio de Krishna, né? Então, é como, sei lá, quando você vê um desenho animado. Não é que o desenho animado existe por si só. Teve alguém que criou o desenho animado, né? Tem alguém por trás da criação das coisas, assim também com o mundo material. Com essa conclusão, como se confirma no Bhagavad Gita, no penúltimo parágrafo, tá? É grande, mas está no penúltimo já. Como se confirma no Bhagavad Gita, fica evidente que as entidades vivas também são uma manifestação da energia superior do Senhor para Prakriti, assim como o mundo material é uma manifestação da energia inferior do Senhor para Prakriti. Então, Krishna tem inúmeras energias, mas às vezes a gente divide em três, né? A sua energia espiritual, a sua energia material. A energia material não tem consciência, tá? Essa energia aqui. E tem a energia intermediária, que são as almas vivas, que elas podem ficar sob influência da energia material ou da energia espiritual. A energia superior do Senhor não pode estar no mesmo nível de igualdade com o Senhor, embora haja pouquíssima diferença entre a energia e o possuidor da energia, ou o fogo e o calor. O fogo possui calor, mas calor não é fogo. Muito legal esse exemplo, né? Então a gente é parte de Deus, assim como o calor é parte do fogo. Mas você não pode dizer que o calor é o fogo. Essa simples verdade não é compreendida pelo homem dotado de um pobre fundo de conhecimento que chega a alegar que o fogo e o calor são a mesma coisa. Essa energia do fogo, a saber, o calor, é aqui explicada como sendo um reflexo e não diretamente o fogo. Portanto, a energia viva representada pelas entidades vivas é o reflexo do Senhor e nunca o próprio Senhor. Sendo o reflexo do Senhor, a existência da entidade viva depende do Senhor Supremo, que é a luz original. Essa energia material pode ser comparada à escuridão, pois, na verdade, ela é a escuridão. E as atividades das entidades vivas na escuridão são reflexos da luz original. O Senhor deve ser compreendido dentro do contexto desse verso. A não dependência de ambas as energias do Senhor é explicada como Maya, ou ilusão. Ninguém pode solucionar a escuridão da ignorância com o simples reflexo da luz. Do mesmo modo, ninguém pode sair da existência material com o simples reflexo da luz apresentado pelo homem comum. É preciso receber a luz da própria luz original. O reflexo da luz do sol na escuridão é incapaz de afastar a escuridão, mas a luz que vem diretamente do sol pode eliminar toda a escuridão. Ninguém pode ver as coisas numa sala escura. Por isso, uma pessoa no escuro tem medo de cobras, escorpiões, mas, embora esses seres talvez nem estejam presentes. Mas, com uma luz, pode-se ver claramente os objetos na sala e logo some o medo das cobras e escorpiões. Portanto, todos devem refugiar-se na luz do Senhor, que se manifesta como o Bhagavad Gita ou o Srimad Bhagavatam, e não na luz refletida que não está em contato com o Senhor. Ninguém deve ouvir o Bhagavad Gita ou o Srimad Bhagavatam narrados por uma pessoa que não acredita na existência do Senhor. Semelhante pessoa já está condenada, e quem de alguma maneira se associa com essa pessoa condenada também acaba sendo condenado. O último parágrafo. Segundo o Padma Purana, dentro do âmbito material há inúmeros universos materiais. A gente falou sobre isso. Todos eles são cheios de escuridão. Qualquer ser vivo, começando pelos Brahmas,
Há incontáveis Brahmas, incontáveis universos. Brahma é o ser que cria cada um dos universos. E indo até a insignificante formiga, todos nascem na escuridão e é preciso o Senhor lhes dar a verdadeira luz para que possam vê-lo diretamente. Escuridão no sentido de ignorância, né? Assim como o sol só pode ser visto pela luz direta do sol. Interessante, né? A própria luz do sol faz com que ele possa ser visto. Assim como o próprio Krishna deve ser revelado. Ninguém pode, né? Para usar esse exemplo, ninguém pode de noite falar assim, me mostra o sol, e você sai com uma lanterna tentando achar o sol. Não tem. Só pelo próprio brilho do sol ele pode se manifestar para a gente, e Krishna também. Porém tem um detalhe, quando Krishna vê que a gente procura ele dá a misericórdia de se mostrar para a gente. Portanto, a ação das diferentes energias do Senhor ou da própria personalidade de Deus pode ser percebida através da luz manifestada pela misericórdia motivada do Senhor. E os impersonalistas dizem que Deus não pode ser visto. Deus pode ser visto através da luz de Deus e não por meio de especulações feitas pelo homem. E aqui se menciona especificamente essa luz como Vidya, que é uma ordem que o Senhor dá a Brahma. Essa ordem direta do Senhor é uma manifestação de sua energia interna e essa energia particular é o meio de ver o Senhor face a face. Não só o Brahma, mas qualquer um a quem o Senhor concede uma graça e possa ver essa misericordiosa energia direta, interna, pode também entender a personalidade de Deus sem nenhuma especulação mental. Srila Prabhupada, Ki Jai. Então, a gente viu, Prabhupada passou aqui no comentário falando que essa luz, né, não é assim, mas agora como é que eu vou ver Krishna face a face? Está aqui, ó. Você vê Krishna face a face, e quando você está lendo os versos do Bhagavad Gita falados pelo próprio Krishna, os versos do Srimad Bhagavatam, às vezes falados por Krishna, às vezes falados por devotos de Krishna, você está entrando em contato direto com ele quando você entoa o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você está em contato com Krishna. Quando você está em contato com os devotos, de certa forma você está em contato com Krishna. Quando você está em contato com o alimento que foi oferecido a Krishna, você está em contato com Krishna. Então, minha sugestão é, se associem com os devotos, leiam as escrituras, cantem os santos nomes, cantem como o alimento que foi oferecido para Krishna, e você vai estar sempre em contato com Krishna, através dessas suas representações. Vou dar um bom dia a todos aqui no YouTube. Bom dia, Kamaduk, reverências. Bom dia, Lucimar, Samantha, Simone, Ana, Vishnupriya, Hare Krishna. Bem, deixa eu encerrar aqui o YouTube. Muito obrigado a todos, um ótimo dia. Srila Prabhupada, Ki Jai.